Olá, galera! Voltamos aqui com Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio, e voltando a falar aqui sobre o universo dos pets, né? Você que é mãe de pet, pai de pet, tutor de pet, né? E estamos aqui com o nosso convidado, Kleber Santos, da Comport Pet. Tudo bem, Kleber? Tudo bom. Muito obrigado pelo convite, é um prazer aqui. O Kleber que tem história aí no universo pet, né? Muitos anos aí trabalhando com esse mercado, né? Kleber, me explica uma coisa. A gente tem esses conceitos, né? Hoje em dia se fala muito mãe de pet, pai de pet. A gente, dentro dessa pauta, a gente tem entrevistado algumas pessoas desse ramo, do ramo de pet shop, que inclusive é um dos mercados que mais cresce, né? Exatamente. É um dos mercados que mais cresce mesmo, é essa parte dos pets. E tem esse conceito do que é pai de pet ou ser tutor de pet, e também aquela coisa do você ter que respeitar, inclusive, a natureza do animal, né? Que ele não é um ser humano, ele tem necessidades, não adianta a gente tratar às vezes tanto como filho, que vai tirar ele um pouco da natureza dele. Como é que funciona isso? E assim, dentro dessa questão até de creche e tudo, como é que funciona essa questão de como a gente tem que enxergar e tratar esse cuidado, né, com os nossos bichinhos aí? Eu tenho uma frase que ela é mais ou menos assim: nós precisamos amar os animais sim como filho, mas respeitá-lo como animal. Então eles têm necessidades totalmente diferentes, né, da nossa, como você falou. Essa questão de pai, de pet, a gente vê que a humanização ela vem atrapalhando muito a vida dos animais. Então acredito que tem que ser tutor de pet. Não é deixar de amar ele como filho, como cuidado, mas respeitar muito todas as necessidades que ele tem como animal. O DNA dele é de um animal. Então hoje as creches, inclusive, elas chegam, tem aí já mais de 14 anos, já só como proprietário de creche e hotel, e o nosso objetivo principal é o quê? É proporcionar para o animal aquilo que ele não tem dentro de um apartamento, que ele não tem dentro de casa. Então é o quê? É trazer atividade física, atividade lúdica, atividade mental, fazer com que ele socialize com outros animais, que eles consigam correr, brincar, coisas que não tem dentro de um apartamento ou dentro de uma casa. Sair daquela rotina ali de uma casa em si, aquele mesmo ambiente, aquela coisa mais monótona. E aí os cães começam a ter o quê? Depressão, ansiedade, autoflagelação. A gente vê cães se mordendo por estresse. Essa questão da autoflagelação, eu vi um caso, inclusive que me contaram, de um gato, que isso acontece muito com gato, né, dele comer o próprio rabo, começar a comer o próprio rabo, mas assim, de uma situação grave, né? Cachorro também. Cachorro também, né? Não só o rabo, mas como a pata, ele lamber até virar ferida, até chegar na carne viva, por estresse. Então hoje a gente vê pessoas com cachorro em carrinho de bebê, em shopping, no piso, só piso liso, só porcelanato, e a gente vê cada vez mais os cachorros pisando errado, atrofiando músculo, por não ter vida de cachorro. Então assim, até o quanto você ama o animal, que na verdade a gente viu da pandemia para cá, aconteceu muitas coisas erradas, do tipo de ter médicos, inclusive, indicando animal como antidepressivo para pessoas que estavam em situações... Que é essa questão que você coloca até tá humanizando, e isso tá atrapalhando o desenvolvimento do animal. Sim, coloca o animal em uma posição até de remédio, às vezes, mas quem está pensando no animal? Então, o animal, ele cuida daquela pessoa, ele tira aquela pessoa daquela situação ali depressiva, sim, ajuda muito nós, seres humanos, nossa, nosso principal amigo ali, um companheiraço, faz com que a gente faça atividade física, faz com que a gente se mova, vá para uma coisa, a gente faça outra, a gente tenha outras obrigações. Só que ninguém pensa no pet, porque essa pessoa que está em uma situação com problema ali de saúde, ela põe esse animal como em um pedestal, porque foi ele que tirou ela da situação. Então essa superproteção traz a humanização, que a gente tira toda a vida social do animal normal. Aí a gente vê cachorros atacando, dele, né? Cachorro avançando, sai na rua, é um verdadeiro estresse. Em vez de ser seu companheiro, o cachorro late para todo mundo, avança em todo mundo. E você acaba com o tempo deixando ele mais em casa, porque aquela companhia já não vale mais a pena. Então nós, como tutor, temos que ser responsável pelo animal, de proporcionar para ele aquilo que ele não tem dentro do apartamento, o que ele teria lá na natureza. E as creches e hotéis, elas chegaram para isso. Esse é o objetivo da creche hotel. A creche hotel, ela não é um complemento, ela não é o espelho da sua casa, ela é um complemento. Ela entrega aquilo que você não tem dentro de casa. E você acha, assim, que essa questão da humanização, né? Eu vejo, assim, as redes sociais, a internet tem usado muito essa expressão, mãe de pet, pai de pet, mas isso é mais uma estratégia de marketing para vender o produto e vender as coisas ali determinadas e direcionadas ao quem cria, aos tutores, né? Então passa aquele conceito, assim, mãe de pet, pai de pet, até porque as pessoas efetivamente têm tido menos filhos, têm optado, às vezes, por ter um bichinho de estimação do que ter filho,
por conta dos seus trabalhos, essas coisas. Então, aí vem o marketing e traz essa expressão, mãe de pet, pai de pet. E muitas pessoas acabam tratando mesmo como um ser humano, e aí causa todo um problema para o animal, e causa, assim, problemas até graves, né? Muitos. Aí, vamos lá, a gente tem visto também uma evolução ali legislativa, com relação à proteção animal, algumas questões aí envolvendo os maus tratos, né? E os maus tratos não é só bater, correto? Você falou tudo agora. Então, como é que a gente, como é que assim, vocês, profissionais ali, que conseguem ter essa visão, o que você falou, assim, foi perfeito até a frase no início, mas assim, vocês que têm essa visão, que sabem que, olha, o animal ele precisa disso, a humanização não é saudável, o que vocês acham que precisaria para poder tentar, de alguma forma, amenizar isso? Enfim, a gente fala muito de legislação, proteção aos animais, mas isso também não deixa de ser uns maus tratos a partir do momento que você está privando ele de ter o instinto dele próprio, né? Você acha que pode haver uma mobilização no sentido de, sabe, expor isso e tentar corrigir isso? Sem dúvida. Na verdade, você trouxe o pai de pet e mãe de pet ali no começo. Isso virou que nem o Dia das Mães. É uma data comercial. Eles usam esse marketing comercial para vender mais. Então, e as pessoas acabam confundindo, né? Essa humanização de realmente privar o animal de uma vida normal que ele teria ali na natureza, com outros animais, brincar, correr e se sujar. As pessoas estão colocando isso de uma forma como se fosse negativo. Hoje, eu sou pai de 2 filhos humanos, e meus filhos correm, brincam, se machucam, vão para a escola, né? E os pets, as pessoas não querem levar para a escola, não quer educar, educar faz mal, coitado, vai ficar robotizado. Então, os nossos filhos humanos, já que eles tratam igual, não vai para a escola porque vai ficar robotizado, tem que sentar em uma sala e ficar lá por 6 horas, 4 horas. Então, assim, as pessoas usam o pai e mãe de uma forma muito pejorativa, que não compara de forma igual, né? E não cuida também igual, porque se você é pai ou mãe, você tem que dar educação, tem que dar lazer, né? Tem que dar todo o conforto, e não é só uma expressão comercial. Em relação à legislação, as pessoas vêm muito hoje falando de lei para pet, enfim, comparam muito o pet até as leis que de criança de 3 a 5 anos de idade. E eu vejo cada vez mais que, assim, tá virando um mundo muito de mimimi. Porque até pra gente que somos profissionais, às vezes barra a gente trabalhar de verdade, porque sempre tem alguém com a câmera filmando e tentando pegar um corte errado, tentando pegar uma fala errada, uma expressão errada, e não entende o contexto. Hoje, eu como um treinador, inclusive, eu pego casos que veterinários indicam eutanásia para o animal. Nossa. Por quê? Porque o animal avançou em alguém, porque o animal avançou em uma criança, porque o animal avançou em um dos tutores, só que ninguém levou esse animal para a escola para ensinar que não podia avançar. O animal tem que saber como. Né? Se nós humanos temos que ir para a escola, faculdade, pós-graduação, estudamos a vida inteira e a gente não sabe tudo, e o animal dentro de casa ele tem que adivinhar o que está passando em sua cabeça. Na realidade, o que você está colocando é assim, esse comportamento até agressivo em alguns momentos do animal, ele tem uma origem, Sim. Né? Que não é só o temperamento específico dele, mas também o ambiente em que ele está sendo criado, a forma com que ele está sendo tratado, acontece de direcionar um comportamento mais agressivo, por exemplo, de um cachorro. Aí o cachorro ataca alguém, e a culpa é do cachorro. Exatamente. Mas ninguém está analisando o contexto onde ele foi criado, o contexto onde ele cresceu. É isso, então. Exatamente. Então, na realidade, a gente tem que entender que é aquela questão. Vai de pet, mãe de pet. Legal, mas é uma expressão utilizada mais pelo marketing. A gente tem que tentar usar a expressão correta, que é o tutor, para entender que ele é um animal e que ele tem necessidades especiais como um animal e que existem locais específicos, locais especializados para dar esse suporte. E esse tutor tem responsabilidade como tutor. Ele tem a responsabilidade de educar, de dar lazer. Se ele quis aquele animal adotado ou comprado, ele tem as obrigações dele. Não é para deixar dentro de casa trancado e querer que o animal adivinhe o que deve ser feito. E ter essa responsabilidade, aí sim pode vir alguma movimentação para criar normas para que isso seja cumprido. Exatamente. Olha, obrigada, viu, Kleber, pela sua participação aqui. O Kleber, assim, você... Até pelo espaço que você tem no mercado, muito tempo de mercado, você conhece muito do assunto, não tinha como entrar nessa pauta sem tê-lo aqui como nosso convidado também. Muito obrigado pelo convite.
E aí ficamos por aqui com nossa resenha corporativa. Voltamos depois falando um pouco mais sobre esse assunto. Um beijo a todos, se inscrevam no canal, clica aí no sininho para receber todas as notificações e vamos seguir lá também o Comporte Pet. Olá, voltamos aqui com Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio. Falando sobre barbearia, né? Estamos aí trabalhando bastante esse tema, a evolução da barbearia e o que veio de novo aí no universo masculino aí também. Hoje nós temos também barbeiras, né? Não é mais só profissionais da barbearia, não são só exclusivamente os homens, mas isso tem aumentado muito, até porque virou um empreendimento, né? Virou um negócio, efetivamente. As barbearias têm sido vistas mais como empresas também. E nós estamos aqui com o Guilherme, da Padrão Boss. Tudo bem, Guilherme? Tudo bem, Sara. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui na presença de vocês. Obrigada eu, Guilherme. Guilherme, a gente falando um pouco sobre essa questão das mudanças, né, que tiveram aí nas barbearias. Sim. E isso, na realidade, a barbearia já não é mais corte e barba. Ela virou mesmo um negócio, ela tem essa coisa do investimento, as pessoas começam a enxergar isso como um negócio, até porque o mercado de cosmética, o mercado abriu um monte de novos produtos, um monte de né, novas ofertas para o universo masculino. É produto para barba, para cabelo. Os homens Sim. começaram a se cuidar mais, né? Como que você vê isso? O que você... essa mudança, como que isso você acha que começou e tem impactado, vai aumentar mais? Existe uma tendência para que isso ainda aumente? Acredito que em relação a aumentar, a tendência sempre existe a possibilidade, né? Porque na parte da beleza existe uma demanda para serviços absurdos, assim. Você, por ser mulher, está mais acostumada com isso desde quando você é adolescente, você começa a se cuidar um pouco mais, você sabe que existe uma gama de serviços que podem ser oferecidos. Sim. No universo masculino também tem, né? Entrando mais ainda, abrindo um pouco o leque para estética, com certeza tem. Eu acompanho bastante o mercado por volta, assim, um pouco antes de eu começar a trabalhar com isso, a torno de 10 a 11 anos atrás. Eu vi que realmente a internet também influencia muito nisso, né? Porque as pessoas começam a buscar mais referências de corte. A barbearia, né, que antigamente era só cabeleireiro, nem aquela barbearia só raiz mesmo, que tinha a função de barbearia. No resto, você ia no cabeleireiro. Minha época de moleque era cabeleireiro, nunca falei que eu ia no barbeiro. Eu comecei a ouvir isso agora, assim, por volta de 10 anos atrás, que realmente surgiu essa profissionalização, essa especificação do profissional que cuida de cabelo e barba. Então, acredito que foi mais ou menos assim, por volta de uns 10 anos atrás, que eu entendi que realmente existiu a demanda e o mercado de barbearias, né? Que foi onde teve aquele boom mesmo, que nem você falou, que começou a virar um investimento. Pessoas estão investindo na área, não só barbeiros profissionais que estão buscando ali abrir o seu próprio negócio, como investidores estão buscando como modelo de negócio também agora. Como modelo de negócio, eu vejo que isso tem ampliado bastante, porque você vê agora as barbearias, elas são como um ponto de encontro. Tem barbearia que tem café, que tem bar dentro, que tem mesa de sinuca, que tem uma série de coisas. Então, e assim, tornou-se um ponto de encontro onde aquele grupo de pessoas vai ali e conversa com os amigos. Eu até escutei que tem algumas que tem até um espaço tipo cowork. A pessoa vai lá e tá ali no computador, tá fazendo suas coisas, faz a barba, faz um procedimento. E tá tendo muito investimento nisso, né? Sim, com certeza. Tudo depende da demanda que você quer criar. Por exemplo, tem barbearia dentro de shopping. Dentro de shopping já existe uma possibilidade de você criar um coworking ali próximo. Tem, né? A maioria dos shoppings oferece esse tipo de serviço. Então, realmente, né, o foco que até a gente busca nisso é o que? Criar um lifestyle, uma comunidade dentro da barbearia, porque, consequentemente, você cria o quê? Também retenção de cliente. Você cria uma recorrência maior, você tendo o espaço que a pessoa se sente mais à vontade, ela não vai vir só fazer o corte e ir embora, como você falou. Existe barbearia com lanchonete, eu já visitei barbearia que é junto de uma oficina com lava rápido, oficina de moto, lanchonete, bar, restaurante. Então, assim, dá para você criar tudo dentro, porque o foco é realmente você criar a maior gama de serviços possíveis para que você mantenha esse cara mais tempo lá e, consequentemente, essa
acaba criando uma comunidade. O cara não vai vir só pra cortar o cabelo, talvez ele traga um amigo, ou então às vezes até família, né? Pai e filho. Então, realmente, assim, tem essa possibilidade de ser feito e as pessoas buscam isso, né? Agora o corte que a gente tava falando mudou, não é só você ir lá na barbearia e cortar. Você quer, às vezes, passar um tempo, você quer sentar e tomar alguma coisa. E às vezes você tem no lugar próximo, um amigo você vai frequentar, às vezes sem querer, ocasionalmente também você vai acabar encontrando alguém dentro da barbearia. Então acho que essa questão realmente é bem, assim, diversificada mesmo, dá pra imaginar bastante. Bastante coisa, né? Sim. E os homens estão mais vaidosos também, né? Ah, não, isso daí 100%, né? Eu tiro por mim, né? Porque realmente eu comecei a cuidar da minha barba um pouco antes desse boom da moda, que foi na época que eu comecei a me interessar mais, que eu te falei, por volta de 11 anos atrás. Eu não sei mais como é que é o meu rosto sem barba. Por volta de uns 11 anos atrás, e nessa época não era moda. Essa época ainda era, entre aspas, mal visto, né? Era alvo, assim, de brincadeira, né? O pessoal ficava brincando, ai, Homem das Cavernas, alguma coisa do tipo. E como a tendência foi migrar agora, realmente as pessoas estão acabando, porque antes era só um cabelo. A gente ia mais para aquele corte social, que eu falo brincando, que é aquela máquina 2, e você tira um comprimento, aquele corte mesmo, só para você se manter no visual. Agora não, você vai precisar de um shampoo específico, porque você quer cuidar melhor do seu cabelo, você vai comprar uma escova, um secador para você manter o penteado que fez na barbearia. Você vai precisar de um óleo de barba, balme para barba, um pente específico para barba, algum produto para agregar naquilo, porque você quer manter aquele visual. Antigamente você ficava bonito só quando você ia cortar o cabelo e a barba. Agora o pessoal quer manter esse visual também, né? Ou seja, o mercado também tem investido muito nisso, né? Assim, lançando cada vez uma coisa nova, um produto novo, e para poder agregar. Ou seja, a barbearia cresceu, esse segmento cresceu, mas tudo aquilo que está agregado ali na barbearia também, né? Sim, agora você entra numa perfumaria ou farmácia, você vê prateleiras de produtos. Só para os homens, né? Antes pra barba. Antes era só um pedacinho ali que você fala, meu, ainda dependendo da perfumaria, drogaria, você não encontrava. Agora, além de diversidade de marcas, você tem diversidade de espaço, né? Você encontra esses produtos tanto online também, né? Você agora tem uma facilidade para buscar, né, esses produtos. Na minha época era muito difícil. Quando eu comecei a cuidar da minha barba, pra você ter uma ideia, eu tinha que usar aquele óleo reparador de ponta que vocês usam no cabelo, para poder dar aquela hidratação na barba, porque era muito difícil de achar, e quando você achava era muito caro também. Você não tinha referência também de procedência, era bem difícil você encontrar. Hoje tem bem mais, né, oferta no mercado. Nossa, muito. Mas, assim, só pra gente até entender, como é que mudou esse negócio? Porque o que você falou sobre a questão da barba, que não era moda, hoje é moda. Tipo, os homens adotaram mesmo a barba, né? Sim. Mas até, quando a gente tá falando aí de 10 anos atrás, até um pouco menos do que isso, não tinha tantos homens barbudos. Hoje, assim, tem uma competição aí, quanto maior a barba. Claro, né? mas realmente é isso. Mas eu vejo assim, pra gente, em questão de visual, fazer um comparativo entre homem e mulher. Vocês têm uma variedade maior de diversificar no estilo. Vocês têm peças de roupa. A gente normalmente, assim, resumindo, calça, bermuda, camiseta, regata, camiseta normal. Vocês têm vestido, tem blusinha, tem com alça, sem alça. A gente já fica limitado nessa parte de acessórios. A gente também não tem uma variedade absurda. Onde a gente consegue diferenciar? Num cabelo e numa barba, às vezes. Então isso aí, querendo não vir a identidade da pessoa, porque você dá um up no seu visual. A barba, você tem possibilidade de fazer uma harmonização facial, entre aspas, também. Porque você muda formato dependendo do tamanho da barba. Você muda formato de rosto, você melhora aquele rosto. Você ganha aquele rosto quadrado que todo mundo deseja, pagando para aplicar algum ácido. Então, realmente, isso daí tá deixando o pessoal mesmo buscando mais. Porque é melhoria de visual, autoestima, né? E quem não quer melhorar a autoestima, né? É isso aí. Não, a autoestima é tudo, e os homens aí estão agora nesse caminho, buscando mesmo melhorar, buscando uma aparência melhor. E é isso aí, gente. Vamos continuar falando aqui de barbearia. Daqui a pouco temos mais convidados aqui falando sobre barbearia. Guilherme, obrigada pela tua presença, viu? Muito sucesso lá na Padrão Boss. Muito obrigado. E cuidando da barba aí, tu é super estiloso. Valeu, gente, obrigado. Vamos ficando por aqui. Um beijo a todos. Se inscrevam aí no nosso canal. Clica aí no sininho para mais conteúdos como esse. Daqui a pouco a gente volta com mais assuntos sobre barbearia. Olá, voltamos aqui com Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio. E hoje estamos aqui com o nosso convidado, Rafael Oliveira, da Gênesis Tatuarte. Tudo bem, Rafael? Tudo bom? O Rafael, que é, assim,
já muitos anos de tatuagem, né? É o dinossauro da tatuagem. 23 anos tatuando. E a gente falando aqui um pouco aqui nos bastidores também, dessa questão do evolução da tatuagem, né, Rafael? Porque antigamente a tatuagem era tinha preconceito, era mais marginalizado, e você acompanhou muito essa evolução, né? Sim, quando eu comecei a tatuar tinha muito preconceito, né? Então, assim, quando você falava que era tatuador, o pessoal não associava tatuador como profissão, né? Tanto que já chegou de eu ir, por exemplo, na Casa Bahia, a pessoa, você trabalha com o quê? Eu falo, sou tatuador. Não, mas é nem de tatuagem, você faz o quê? Tipo, não é uma profissão. Mas qual que é o seu trabalho, né? Qual que é o seu trabalho? Tipo, é até cômico, mas é real. Então, passei muito por isso. E hoje em dia já não, né? Hoje em dia já associa, quer ter viver da arte, né? E olha como profissão, né? Olham como profissão. E assim, a tatuagem evoluiu. Você vê que antigamente as pessoas tinha aquelas pessoas que eram as tatuadas, mas as pessoas tinham até medo de fazer tatuagem. E de ter, de repente, não posso ter tatuagem para entrar em tal profissão. Ou quero uma tatuagem, vou fazer mais escondida. Hoje não, as pessoas têm orgulho de serem tatuadas. E você vê isso crescendo, inclusive no meio artístico, né? Todo mundo tatuado, o que acaba incentivando também, né? Essa parte, e não só como evolução, né? Eu acho que outras técnicas também. E assim, é interessante falar contigo porque o Rafael, gente, ele é campeão aí do Tattoo Week, tem toda uma história aí da tatuagem. Como é que você vê essa coisa dessa, sabe, várias técnicas, dessa mudança do que era a tatuagem antes para hoje? Melhorou muito quando começou a legalizar a tatuagem, né? E aumentou muito a quantidade de tatuador depois da pandemia, né? Que começou a aparecer os vendedores de curso, né? Prometendo você ganhar 10, 20 mil, né? Com tatuagem. Então, muitas pessoas deixaram de trabalhar em determinado emprego para querer viver da tatu, né? Então, aumentou muito a quantidade. E automaticamente acabou melhorando também em relação a material, né? Então, se for comparar, material que eu uso hoje em dia, né? E que eu usava há 15 anos atrás, vou nem falar 23 anos, o tempo que eu tatuo, mas há 15 anos atrás é totalmente diferente. Então, melhorou muito em relação à qualidade, desde tinta, agulha, tudo, entendeu? Mesmo as maquininhas, né? Que hoje você tem aquelas, parece uma caneta. Mudou Antigamente tudo. era cheio de fio, hoje em dia não tem fio, não tem nada. Hoje é tudo mais fácil. Mas o que você colocou aí com relação até à pandemia e os cursos, essas coisas todas, surgimento de outros profissionais, também causa uma preocupação, né? Porque você tem profissionais. E tem muitas... Porque, assim, a gente falar de tatuagem, tá falando um pouco de arte, né? Você, por exemplo, no passado... Eu lembro que quando eu era adolescente, se falava em tatuagem, você ia num estúdio de tatuagem, você tinha catálogo. Então, você escolhia a tua tatuagem por um catálogo que era meio padronizado. Com o tempo, começou a ter aquela coisa mais artística, né? Que o tatuador, hoje ele desenha. Ele cria, de repente, o seu desenho personalizado, enfim, toda essa questão. E aí a gente vê essa diferença, porque quando você fala de tatuagem, você automaticamente pensa em arte, que é uma forma artística também de você marcar o seu corpo com uma arte sua e exclusiva sua. Você tem, por outro lado, alguns profissionais que entraram no mercado por essa ideia de ganhos e tal, e que não são, e que não dão a entrega também que deveria dar. Isso não é uma coisa que preocupa também? Sim, assim, que você falou de hoje em dia os tatuadores desenhar. Na verdade, mais ou menos assim, antigamente, eu acho que os tatuadores eram mais focados em desenho do que hoje em dia. Porque hoje em dia, por causa da tecnologia, vindo Pinterest, inteligência artificial, então deixou eles meio preguiçosos. Entendi. Então, eles fazem muita cópia. Então, tem muito tatuador... Tipo, montagem. Montagem, entendeu? Então, antigamente, por exemplo, quando eu ia fazer um desenho, eu tinha que catar o papel, o lápis e desenhar realmente, entendeu? Fazer o decalque na mão, era tudo bem manual, bem, né? Precário. E hoje em dia, não. Então, hoje em dia, tem aplicativo que cria desenho para você, que já prepara o decalque para você, você só imprime e aquele... Mas não tem mais catálogo. Não. Ixi, muitos anos, né? Hoje o catálogo é o Pinterest. Né? O pessoal usa o Pinterest. Eu ainda gosto muito de, assim, quando eu faço minha tatu para competição, para evento, eu crio minhas tatuagens. Tanto que na verdade, eu não gosto de fazer cópia, né? De desenho. Não vou falar que eu não faço tatuagem de Pinterest, que eu vou estar sendo hipócrita, né? Mas eu faço, porém, para evento, em competição, são tatuagens 100% exclusivas minhas. E se a pessoa te procurar e falar assim, eu quero uma tatuagem exclusiva, eu quero um desenho assim, te passar uma ideia, você consegue reproduzir mais ou menos essa ideia? Sim, então, os desenhos que eu gosto de fazer isso.
né? Porque eu acho que tatuagem é igual personalidade, né? Acho que cada um tem que ter, né? a sua eu tenho que colocar a minha identidade no que o cliente quer. Né? E Não é só legal uma você cópia. falar isso, porque as pessoas, de fato, aquilo ali vai ficar para sempre marcado no seu corpo, Sim. né? Tem que transmitir a sua personalidade, não um desenhozinho que você achou bonito, né? É uma cópia, né? Porque se eu copiar, por exemplo, o trabalho de um outro tatuador, eu tô copiando a criatividade dele, a parte artística dele, não a minha parte artística, né? Então, E essa questão de ter entrado muito tatuador depois da pandemia, você acha que deixou o mercado mais complicado para os tatuadores, no sentido assim, mais concorrência? Ou, de uma certa forma, também impulsionou o mercado de tatuagem? Porque a partir do momento que você tem mais demanda, você tem uma evolução também de materiais, né? Tem os dois lados da moeda, né? sim, é que assim, o cliente procura, alguns clientes, né? Procura o profissional, independente do valor que é cobrado ou não, né? O ruim dessa quantidade de tatuador que apareceu é que a parte em relação a valores que são cobrados, né? Então, essa parte atrapalhou um pouquinho. Eles cobram muito barato, tipo assim. Muito barato. Então, tem tatuadores iniciantes que tatuam muito bem e cobram um valor muito em conta. E alguns clientes acabam procurando esses tatuadores iniciantes, porque trabalham bem, né? Mesmo por causa do valor, né? Entendi. Então, essa parte atrapalhou um pouquinho. Mas, assim, continua... Acabou incentivando também o mercado, por exemplo, de produtos, essas coisas. Mas também o tatuador que é antigo igual eu, você tem que evoluir. Né? Você tem que estudar. Igual, muitas pessoas ficam na pandemia reclamando da pandemia, né? Tô parado, E durante o tempo da pandemia, eu fiquei dedicado a estudo, né? Então, eu estudei muito. Então, eu falo que eu sou, apesar de eu tatuar há 23 anos, eu sou um tatuador antes e pós-pandemia. Que eu vejo trabalho meu antes da pandemia e depois da pandemia, a evolução foi grande, entendeu? Tanto que a maioria dos meus prêmios eu ganhei depois da pandemia. Tatuí que eu ganhei depois da pandemia, patrocínio foi depois da pandemia. Porque eu tirei o tempo da pandemia para estudar. Ou seja, então usei isso a meu favor. Não adianta você ter muito tempo de mercado numa determinada atividade, você precisa estar sempre buscando essa evolução. Tem que acompanhar o mercado, né? Não adianta, você tem que acompanhar o mercado. Se você parar, mesmo se sendo um tatuador famoso, se eu parar, eu paro, vai vir um novato e vai me atropelar. Então você tem que estudar, você tem que continuar, tá? Quem estiver começando agora, não passar por cima, porque eles são mais fáceis para eles, né? A tecnologia hoje ajuda muito. Então, antigamente a gente não tinha todos esses recursos que a gente tem hoje, né? Desde criar desenho, material, não tinha. Eu vejo muitos tatuadores que antigamente era famoso, tal, né? Requisitado, e hoje passa até dificuldade. Por quê? Porque não evoluiu. Então, da mesma forma que tatuava 20, 30 anos atrás, continua tatuando hoje, entendeu? Não acompanhou essa evolução, técnica, entendeu? De tudo isso, né? Que a evolução vem não só nem de técnica de tatu, mas você tem que ser, além de ser um bom tatuador, você tem que ser um bom desenhista, você tem que fazer um bom marketing, você tem que ter tudo isso, desde Instagram, antigamente não tinha, né? Então, quando eu comecei, era a época de Orkut. Nossa, verdade. Entendeu? Era o Orkut, então assim, então era, aí depois veio o Facebook, depois que veio o Instagram. É toda uma não tinha essa tanta redes sociais igual tem hoje, né? A facilidade que tem hoje, YouTube e tudo. Então, assim, e os tatuadores antigos são meio receosos, né? Tem meio esse... Não quer entrar nesse meio, mas você tem que entrar, não tem jeito. Você tem que acompanhar o barco, né? Tem que acompanhar e o que fica se você quer fazer uma tatuagem que vai ficar para sempre na sua pele, você tem que procurar um profissional habilitado, qualificado, e que vai ter uma entrega de acordo com aquilo que você pretende, né? E fazer um desenho exclusivo é todo um diferencial. A gente não está mais na época do catálogo e o Pinterest também não vai te fazer uma coisa exclusiva. Né? Mas obrigada, viu, Rafael, pela tua participação aqui. Depois nós voltamos novamente com esse tema de tatuagem. Se inscreva aí no nosso canal, clica aí no sininho para receber todas as notificações e até mais. Olá, voltamos aqui com Resenha Corporativa, podcast do seu negócio. E a gente está falando bastante aqui sobre o que tem em São Paulo, né? Que São Paulo é uma cidade que não para. E aqui você encontra de tudo, tanto quanto em relação a bares, restaurantes. Você quer comer alguma coisa diferente, você encontra. Você quer tomar uma cerveja diferente, você encontra. E hoje a gente traz aqui como convidado o Carlos Lima, da Tap Tap Bar e Cervejaria. O Carlos, que é um cara que é especialista em cervejas. Tudo bem, Carlos? Tudo com você. Tudo jóia. Carlos,
dentro desse universo, né? Assim, a gente fala que São Paulo não para, a gente tem uma vida corporativa de trabalho aqui muito intensa, mas as pessoas precisam dos seus momentos de lazer também, né? Com certeza. E o paulistano gosta de uma cerveja. Adora, na verdade, né? E a paulistano precisa de uma cerveja, né? Precisa de uma cerveja para dar aquela relaxada no final do dia. Para esperar o trânsito Para esperar desafogar. os trânsitos desafogar. E o happy hour, né? Que acaba sendo uma coisa necessária, que faz parte ali do dia a dia mesmo. E como São Paulo não para de segunda a segunda, Com certeza. praticamente. E o que muda com relação assim, a gente falando um pouco dessas possibilidades, né? Do que se tem aí à noite para poder ir, para preparar para o trânsito passar e tudo. E tem um público que é o público que gosta, que aprecia efetivamente a cerveja e busca as cervejarias, né? A gente fala de cervejaria, você pensa nas casas especializadas em cerveja. Como que funciona? Por que eu estou te falando isso? Porque a cerveja, a gente estava até falando um pouquinho antes, tem aquela questão do paladar. Sim. Mas tem aquelas pessoas que não conseguem diferenciar uma da outra, mas tem os apreciadores que conseguem, que tem as opções de artesanais, de tudo isso. Como que é esse universo da cerveja? O que tem de diferente? O quanto diferente é você conseguir se abrir para experimentar outras coisas, outros sabores? A cerveja artesanal é um nicho, assim, que tem crescido muito recentemente. E o Brasil tem seguido totalmente essa tendência. Né? E como você falou, existem sim muitas pessoas entusiastas da cerveja artesanal que realmente pesquisam, estudam e buscam sabores diferentes, buscam estilos diferentes, que a cerveja a tradicional, a cervejaria tradicional, a cervejaria mais de grande porte, não costuma fabricar ou dar atenção, porque realmente tem como você mesmo disse, demanda uma educação do seu paladar um pouco maior. E as cervejarias maiores, elas acabam focando em produtos que têm uma capilaridade, uma capacidade de comercialização maior. Então, a cerveja artesanal, as cervejarias artesanais, elas entram exatamente para trazer um leque de opções para o consumidor que a cervejaria grande, a cervejaria de massa não tem. Então, assim, eu costumo dizer que a cervejaria, um dos principais diferenciais da cervejaria artesanal é a capacidade que o cervejeiro tem para poder brincar com os sabores diferentes. Porque quando a gente fala de cerveja, todo mundo está muito acostumado com a cerveja tradicional, uma Pilsen, uma Lager. Mas quando a gente para entender e realmente brincar com o paladar, entender quão profundo e quão vasto é esse universo da cerveja, a quantidade de sabores diferentes que você pode encontrar numa cerveja, a cervejaria artesanal ela consegue preencher e trazer opções para quem busca sabores e experiências diferentes do que o que as grandes cervejarias estão acostumadas a trazer. Fazendo uma comparação assim chula, né, com o negócio da gastronomia, por exemplo, é você pegar uma cerveja tradicional como aquele prato do dia a dia, o arroz, feijão, o bife, a salada e a fritas, e você, de repente, ir para uma gastronomia mais diferenciada, com temperos diferenciados, que traz um paladar diferente. E aí, até nesse comparativo, você tem aquela coisa das pessoas que estão acostumadas com aquele feijão com arroz e às vezes estranham ou não conseguem se adaptar, enfim, aquele paladar dos temperos, do diferente da gastronomia, trazendo para esse universo. E tem aqueles que não, que no sentido contrário, quando se deparam com isso, com o novo, com o sabor, passam a se interessar e a buscar cada vez mais. Sim, totalmente. E o bacana é que a cervejaria artesanal, ela consegue fazer o mesmo feijão com arroz que está todo mundo acostumado, mas com uma qualidade muito maior, com um cuidado muito maior, com insumos diferentes, com produtos diferentes. Então, dentro da cerveja artesanal, você tem desde o arroz com feijão, bife acebolado com salada, até pratos completamente requintados, entendeu? Então a gente consegue atender realmente desde o público que está iniciando. Putz, eu estou acostumado já com a minha cerveja tradicional. Sem problema, você pode ir numa cervejaria artesanal, você pode ir em bares especializados em cerveja artesanal, que você vai ter cervejas tipo a tradicional, porém com detalhes de sabor, trazendo assim, aromas, cores e sabores uma personalidade muito mais presente, entendeu? Porque é o que a gente costuma dizer, a cerveja tradicional ela é muito pobre
na questão de paladar e de sabores, efetivamente. Você tem que, assim, querer muito sentir o aroma de uma cerveja tradicional. Você tem que estar, assim, muito focado para perceber um sabor. Eu costumo brincar que a cerveja tradicional é como se fosse uma água com gás. Muitas vezes você toma uma cerveja porque você quer matar a sede, mas uma água com gás ia suprir totalmente o que aquela cerveja, aquela latinha de cerveja tá te trazendo. Ao passo que quando você vai para o universo da cerveja artesanal, o objetivo principal não é matar a sede, mas é realmente sentir sabores, aromas e ter uma experiência totalmente diferente daquela que a gente está acostumado. Não, e é gostoso isso, né? O que você falou. Eu não conheço muito de cerveja, mas eu tomei uma cerveja artesanal uma vez que tinha aquele um quesinho de laranja. Sim. Eles trabalham muito com essa coisa assim desses sabores e meio frutado às vezes. E para quem, por exemplo, só conheceu a cerveja tradicional, às vezes causa até aquele choque, né? Nossa, mas é bom quando você começa a experimentar, aí te dá mais essa curiosidade de tomar outros sabores. Sim, inclusive é engraçado, assim, tem clientes, assim, que vão pro bar, obviamente, e eles falam, eu adorei isso, mas não é cerveja pra mim. Mas eu adorei, eu quero mais um copo, mas isso aqui não é cerveja pra mim. Então, assim, é engraçado realmente a reação das pessoas quando elas se libertam do sabor tradicional, né, e se permitem realmente experimentar cervejas com características, sabores, como você falou. E hoje em dia é muito comum cerveja com fruta. Muito comum. Muito e comum. a galera tá procurando mais também? Tá abrindo mais esse mercado da cerveja artesanal? Assim, porque, digo, as pessoas estão muito acostumadas com cerveja tradicional, com aquela básica, enfim, vai tomar um chopp, toma um outro, e até uma coisa meio vira compulsiva, porque não tem aquela coisa do saborear, e talvez até por isso a pessoa consuma mais também. Mas tá tendo uma busca maior? O pessoal tá começando a se abrir mais para cerveja artesanal? Eu acho que sim. Na verdade, sim. Existem, não é eu acho, assim, existem números que comprovam isso. A quantidade o número de cervejas artesanais no Brasil só aumenta, né? Então, assim, o saldo é positivo em relação à quantidade de cervejas, de marcas que estão sendo comercializadas. E quando a gente tem... quando você entra em bares que tem, sei lá, 15, 16, 20 torneiras de chopp, né, com 15 opções de estilo diferentes. Então, assim, você realmente... a curiosidade acaba falando mais alto e você se permite. E é nosso papel, né, como dono do estabelecimento, como, enfim, sommelier, realmente explicar e tornar esse universo mais palatável para quem não está acostumado. E a reação é muito positiva. É raro alguém falar, bebi e não gostei. É raro, entendeu? É muito raro. Eu não lembro de um caso que alguém bebeu e não gostou. Você entendeu? Porque a gente sabe que algumas cervejas têm características muito peculiares. E a gente explica, né? Essa é a nossa função, né? E então, assim, a pessoa já sabe o que ela vai... né, o que ela espera. Então, assim, ela já sabe, ela já imagina o sabor que aquilo pode trazer, a característica, a sensação, o aroma. E quando ela efetivamente bebe, experimenta, é aquilo, vai ao encontro da expectativa dela, entendeu? É tudo muito bom. Eu acho que a gente tem que se abrir mesmo para experimentar novos sabores. E é isso. O Carlos aí, que é expert no assunto de cerveja, né? A Tap Tap também, que o teu estabelecimento, né, especializado também nessas cervejas artesanais, aí trazendo sempre as coisas novas. Espero aí, o Carlos, outra oportunidade para falar um pouco mais sobre cerveja, porque o cara conhece muito. Falaremos. É isso aí. Mas por hoje tenho que te agradecer a tua presença aqui. Vamos encerrando por aqui o nosso resenha corporativa de hoje. Daqui a pouquinho nós estamos voltando a falar sobre esse universo aí da vida, né? O que São Paulo nos traz, nos oferece. Mas se inscreva no nosso canal, clica aí no sininho para acompanhar todas as notificações. Siga lá a Tap Tap também, gente. Beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Olá, voltamos aqui com Resenha Corporativa, podcast do seu negócio. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre yoga. E hoje estamos aqui com Rui Alfredo. Tudo bem, Rui? Tudo em que ordem. é do Sei Narayana. Exatamente. E lá que, na realidade, vocês acabaram mudando um pouco a formatação também, né? Agora está com esse formato mais de cooperativa. Mas, enfim... Como que é essa questão do yoga propriamente dito, assim?
envolve a atividade? Bom, basicamente o yoga, por que que ele é procurado? As pessoas pensam muito num sistema orgânico, de organização do organismo através dos benefícios para a saúde. Mas o fundamento principal do yoga é usar o corpo para você controlar a mente. Tá. Isso está lá nos Que é clássicos. milenar, né? Não, é yoga. milenar. A gente tem traços do yoga, assim, lá nos Upanishads, lá muito antigos. Depois esse foi organizado num texto chamado Os Yoga Sutras de Patanjali, mas justamente ele fala, tem os asanas, que são as posturas físicas, as corporais. Mas o objetivo dela é te alavancar para um controle mental. Tá. Então, por isso que ela tem uma amplitude, né? Claro que todo exercício físico sempre traz algum benefício mental, isso é inegável. Só que o yoga ele é mais avançado nesse sentido. Porque depois você passa do movimento, você passa a controlar o quê? A respiração e, consequentemente, você trabalha na modulação do teu pensamento. Tá. Então, o que acontece? Você acaba criando... Como você conquistar seu espaço, vamos dizer assim, que é através do movimento, da postura, você vai conquistando o quê? O tempo. Então você vai ganhando o quê? Discernimento. Você aumenta a tua percepção, de onde eu estou, o que eu estou fazendo agora. Cada postura você tem um tempo de permanência. Nesse sentido, foi aquilo que você falou, uma questão da consciência corporal, quer dizer, a percepção do corpo como um todo, e aquilo dilata consequentemente, a percepção do nosso tempo. Então, a nossa forma de tomar decisões se modifica com a prática. E, normalmente, uma aula ela é conduzida para que o aluno consiga depois reproduzir isso numa atividade cotidiana individualmente. Tá. Então, esse é um dos grandes benefícios do yoga, porque depois a pessoa passa a praticar na sua casa, ela assume algumas posturas, aquelas que são factíveis, que ela possa fazer com desenvoltura e facilidade, e depois, naturalmente, a pessoa passa para o processo de meditação. E, assim, a gente pode dizer que essa questão da consciência corporal acaba tendo também um resultado prático na questão mental, psicológica, do autocontrole. Perfeito. Porque, assim, você vê, assim, normalmente a gente fala assim do yoga, você fala, putz, as pessoas são mais calmas. O cara que faz yoga, o pessoal que faz yoga parece que é mais zen, né? Tem essa coisa até. Tem o pessoal é mais zen. Mas assim, você falando isso, explicando isso pra gente, dá pra entender o porquê do zen, que esse estereótipo mesmo do zen. É porque, na realidade, quando você começa a ter essa consciência, né? E você começa a agir de uma outra forma, até... Perfeito. Né? Então, você controla, por exemplo, os teus desejos, os teus impulsos, porque quando você consegue, na sua consciência, aumentar o tempo, tem um outro tipo de reflexão. Por que eu quero aquilo? Não é? Porque por isso que o yoga é uma forma de você tratar a depressão, por exemplo. Porque muitas vezes a pessoa depressiva, ela sofre por uma série de frustrações. E com o processo do yoga, o que acontece? Eu me torno um pouco invulnerável às expectativas que eu tenho dos outros. Porque eu não tenho controle sobre os outros. Eu tenho controle sobre mim. Nossa, o que você falou de expectativa é bem isso. A gente cria expectativa sobre tudo, né? Normalmente, eu percebo assim, existe um nível de sofrimento das pessoas, psicológico mesmo, que é sobre as expectativas que elas criam sobre os outros. Dos outros reconhecerem, de elas quererem ter certas coisas que de fato acabam frustrando quando as coisas não se materializam. Então, esses são mecanismos, são ferramentas que a gente usa para reconstruir, né, o nosso psiquismo, nos deixar mais equilibrados, porque nós somos muito vulneráveis, não é verdade? Exatamente. Vulneráveis a tudo. Então, o yoga é uma forma da gente tentar criar uma certa invulnerabilidade, através do nosso controle físico, inicialmente, depois respiratório e, finalmente, o mental. E aí a gente consegue se reorganizar um pouco. É por isso que a prática se tornou tão popular. Né? E a prática tem crescido, né? Muito. Mas muito. assim, você não acha que de repente falta até um pouco de divulgação sobre essa questão? Porque acho que a gente está fazendo um pouco esse trabalho aqui, né? Perfeito. Demonstrar o que é. Porque as pessoas, popularizou, todo mundo assim procura o yoga, mas as pessoas às vezes não entendem até onde isso chega. Porque falar de uma prática que é milenar, que tem todo um conceito, uma filosofia por trás, legal, mas as pessoas às vezes não procuram entender o que isso vai gerar. E assim, quando você efetivamente pratica, porque não é só simplesmente você ir lá, de repente, fazer aquele yoga com base no exercício, alongamento e consciência corporal. É você
trazer mesmo toda essa filosofia para que isso possa criar uma ressonância, inclusive, nessa questão da respiração, nessa questão mental, né? Sem dúvida. Ela é uma ferramenta excepcional para você fazer essa reorganização, né? Então, com isso, você consegue... É claro que você depois... também ela é uma abertura para outras filosofias. Porque depois, quando você começa a praticar o yoga, começa a se aprofundar na filosofia que está por trás, como todas as filosofias orientais, de uma maneira geral, o yoga abre uma outra perspectiva para a sua vida. Então, às vezes, as pessoas estão angustiadas porque elas estão desajustadas na sociedade que elas estão vivendo, né? E o yoga consegue te reprogramar para isso, te fazer perceber, olha, por que eu estou sofrendo? Eu não precisaria sofrer. Essa é a primeira coisa que a gente consegue trazer através, primeiro, da prática, depois da meditação, e aí a pessoa naturalmente ela vai abrir as janelas, a porta para outros conceitos de vida, e que passa, de repente, ela vai, eu estou vivendo de uma forma desajustada, estou sofrendo de uma forma desnecessária, eu não preciso comprar um carro todo ano, eu não preciso estar nessa angústia, eu não preciso ter uma projeção social como a sociedade requer. Impõe, às vezes, né? Nós somos impostos, né? A primeira coisa que a gente faz quando a gente tem uma reunião social, o que você fez, onde você estudou, não é verdade? E isso tudo as pessoas... Você já começa até antes de ir para a reunião, porque você tem que saber com o que você vai vestir. Exato. Nós nos cobramos. Na verdade, é uma coisa que é imposta sobre nós e a gente acaba automatizando isso. Automatizando, tá certinho. Né? E não percebendo que nós somos vítimas de nós mesmos, né? Porque a gente não... O yoga, é claro que isso é muito gradual, mas ele vai te dando aos poucos essa nova perspectiva da vida. E o yoga, ele tem sido muito indicado também pelo pessoal da psicologia, né? Com certeza. Como uma forma de terapia. Eu li muito sobre isso, essa questão dessa vertente que está tendo da própria psicologia, algumas terapias, indicando o yoga como uma terapia também alternativa. Com certeza, porque ela justamente, nesse momento, ela acaba atuando, né, nos nossos desconfortos. Né? Ela é uma forma da gente fazer uma análise adequada dos nossos desconfortos. Começa com os nossos desconfortos físicos, como você falou, flexão, extensão, os alongamentos, as nossas posturas, mas depois ela passa a tratar do nosso desconforto psicológico. Bom, gente, é isso aí. Eu acho que nós vamos falar mais sobre o yoga aqui no Resenha. O Rui aqui, nosso primeiro convidado dessa pauta. Mas assim, Rui, muito prazer mesmo. Acho que assim, você conhece muito, você passou uma ideia sobre o yoga pra gente, que foge um pouco mesmo dessa coisa do só da prática, da questão corporal. Vai muito mais além, eu acho que as pessoas têm que entender isso, né? Que vai muito mais além, aquela coisa... Filosofia, né? Yoga traz muito isso. E é muito bom entender isso, a gente precisa divulgar, que é uma terapia sim, você precisa pegar e uma forma de abrir a cabeça para outras perspectivas daquilo que às Exatamente. Vezes o mundo ali de cotidiano te impõe. Perfeito, eu que agradeço o convite, foi muito bom falar com você. Obrigada, viu, gente? Vamos ficando por aqui, daqui a pouco estamos de volta aí falando mais sobre yoga. Clica aí no sininho para receber todas as notificações, se inscreva no nosso canal, até logo mais. Olá, voltamos aqui com Resenha Corporativa, podcast do seu negócio. E aqui sempre a gente trazendo o tema de Pilates, a gente tem trabalhado muito esse tema de Pilates, né? Não só o Pilates, mas como todas essas atividades e como as pessoas têm buscado voltar a fazer atividades físicas, o que isso melhora, o que isso traz de bom, de qualidade de vida. E hoje nós estamos aqui com a nossa convidada, Jamile Abdul, do Ômega 4, Estúdio do Corpo. Tudo bem, Jamile? Seja bem-vinda aqui ao... Na realidade, gente, depois eu estava conversando aqui nos bastidores com a Jamile para depois a gente falar um pouquinho mais sobre isso, porque o estúdio dela é muito legal, tem muitas outras atividades ali agregadas. Sim. E uma série de coisas que eles oferecem lá, que acho que todo mundo vai ter curiosidade de saber. Mas, assim, sobre dentro do nosso tema, Jamile, a gente vê, assim, que o Pilates, ele é uma atividade mais contemporânea, mas ele teve um boom, né, de uns anos para cá, as pessoas começaram a enxergar o Pilates de uma outra forma, e o Pilates como uma modalidade, inclusive, complementar
para atleta, complementar para quem está fazendo, por exemplo, fisioterapia, muito indicado, inclusive, por fisioterapeutas, né? E assim, dentro da sua clínica, e você como uma conhecedora do assunto mesmo, o que você vê, assim, dessa importância com relação ao Pilates? O que isso agrega? Porque existe uma série de coisas que o Pilates traz de bom, né? Tanto do fortalecimento, mas também como terapêutico também. Mas o que você enxerga como uma grande diferencial no Pilates ali? O maior benefício mesmo é a saúde que ele traz, né? O Pilates, ele, além do movimento, além do exercício em si, ele te coloca numa postura, ele te auxilia no equilíbrio, ele te auxilia em vários setores, vamos colocar assim, em vários setores corporais. A gente consegue trazer o Pilates desde a adolescência, desde o infantil ali até o idosinho. A gente tem aluno de 93 anos. Então, assim, ele te traz saúde, né? O resumo geral do Pilates é esse. Como a gente fala, antes o exercício, o Pilates, do que remédio. Então, ele te traz energia, né? A recomendação do Pilates hoje em dia é muito divulgada pelo benefício mesmo. O Pilates, ele te traz o benefício, ele te traz o dia a dia mais fácil. O controle, né? Que você começa... Controle corporal, né? Você tem um idoso que consegue carregar uma sacola de mercado. Você tem uma pessoa que tem um equilíbrio, né? Então, o Pilates, ele veio para agregar mesmo. E veio com tudo, né? Porque tá sendo muito divulgado, tá sendo muito falado. Apesar de ser uma atividade mais contemporânea, não ter tanto tempo assim da existência do Pilates, ele veio com muita força, né? E eu achei interessante que você falou assim, desde a criança até o mais de mais idade, né? No caso da criança, a criança também pode fazer o Pilates? Pode. Por que eu tô te perguntando isso? Porque até das outras pessoas que eu entrevistei referente ao Pilates, normalmente a pessoa fala muito assim do idoso, porque é aquela coisa da pessoa conseguir mudar a postura e ter melhor desenvolvimento, né? Envelhecer com mais saúde, porque tem um controle corporal maior. Mas, assim, a criança, me chamou muita atenção, porque eu nunca escutei essa coisa do Pilates também serve para criança. Sim, existem escolas hoje em dia especializadas na criança. Que tem o Pilates dentro da escola. Tá. Então, a gente tem no estúdio, por exemplo, mãe que vai com o filho para fazer. Nossa, que bacana. Então, é uma modalidade que abraça todo mundo e que todo mundo consegue fazer e traz saúde, né? É uma modalidade que a gente consegue ver resultado. Não é você faz um pouquinho, não tá dando. Não, dá sim. Você consegue visualizar a melhora das pessoas. Você consegue ver as pessoas se erguendo mesmo, sabe? Que chega com alguma patologia, tô com uma dor lombar, ou então tô com uma cervicalgia. Você consegue ver dali um período essa pessoa melhor, entende? E a criança tá ali, ela tem que se movimentar, né? Voltando para a criança, ela tem que se movimentar. Criança, adolescente, jovem em geral. A gente tem público de todas as idades. Isso é bem bacana. Não, eu adorei essa, porque assim, de fato, todas as pessoas que eu entrevistei com relação a Pilates, eu não tinha visto ainda que essa possibilidade para criança, né? Sim. E até por conta da questão de ter os aparelhos e tudo, né? Mas e é isso mesmo, porque aquela coisa do desenvolvimento, né, do muscular, do desenvolvimento do controle, né, do seu próprio corpo, porque o Pilates está muito essa questão do equilíbrio também, né? Contrologia, né? Que é fantástico, né? E enfim, e assim, a gente fala muito do Pilates assim, da parte terapêutica também, né? A fisioterapia que indica muito o Pilates.
E assim, eu achei muito interessante essa coisa, por exemplo, dos atletas também, que vão procurar o Pilates. Eu assisti um Reels esses dias, o Medina lá, fazendo Isso. Pilates e tal. Eles sofrem, né? Porque não é fácil, mas é possível. Não, e assim, é aquela coisa, você tem uma atividade ali que tem o seu grau de dificuldade, mas ela não tem o impacto, aquele impacto, por exemplo, da musculação, né? Sim. E por isso, talvez, que até consiga... Bom, talvez, porque eu não sou especialista no Pilates, especialista que é você. Mas até por isso que eu acho que é tão recomendado para qualquer idade, né? Que você não tem aquele grau do impacto que dá numa outra atividade. Não tem. Mas você tem, sim, a questão do esforço, de você ter que... né, da dificuldade que é necessária para você conseguir desenvolver o equilíbrio, né? Você trabalha outra cadeia de musculatura, né? Então, o Pilates, ele desenvolve outras... deixa eu achar a palavra. Ele desenvolve outras habilidades. Essa é a palavra. Ele desenvolve outras habilidades. Então, você tem, dentro do Pilates, você tem o equilíbrio, você tem o fortalecimento, você tem imensa cadeia de coisas que você faz e te fortalecem como um todo, sabe? O Pilates, ele é revigorante mesmo. É incrível como reabilita, como fortalece. É satisfatório demais ver as pessoas saindo melhoradas dali, sabe? Com Uma melhor qualidade, uma né? qualidade de vida boa. A gente tem clientes que estão com a gente há 14 anos, 13 anos, 10 anos. E assim, você percebe eles ali, a saúde mesmo. Essa mudança, né? A mudança. Eles vão ao médico e voltam e falam, nossa, minha musculatura, o médico disse que está de uma menina de 20 anos. Que A gente está legal. falando com uma pessoa de 60. Então, Que assim, legal. é gostoso de ver. De ver essa evolução, de ver o seu cliente melhorando, tendo uma melhora de qualidade de vida, né? Jamile, olha, é muito legal, assim, você é uma pessoa que é um pouco além, né? Porque, assim, gente, por que eu tô falando? A gente conversando aqui antes, o que a Ômega 4 faz? Eu até falei pra Jamile, você precisa vir aqui com mais tempo pra gente falar todos os detalhes, porque essa coisa do trazer uma série de atividades, a gente tá falando de Pilates hoje, mas eles têm uma série de outras atividades ali, que é fantástica essa ideia de agregar tudo num único ambiente. Espero você aqui para tratar mais, para a gente poder mostrar para todo mundo essa nova, né, sua forma de trabalho aí, né, desse longo tempo também. Mas é isso, gente. Vamos voltar depois falando sobre Pilates novamente. Mas terminamos por aqui esse pequeno episódio do Resenha Corporativa. Se inscreva no nosso canal, clica aí no sininho. Daqui a pouco a gente volta com mais assuntos sobre Pilates. Beijo a todos. Olá, voltamos aqui com o seu Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio. E eu falei que a gente ia voltar a falar de yoga hoje ainda, vamos falar de yoga. Estamos aqui com o Goa, tudo bem? Leandro e Eduardo, do Goa Estúdio de Yoga, como é que vocês estão? Conta pra gente aí como é que é esse universo da yoga. Maravilha, eu sou o Edu. Prazer. Eu sou o Leandro. É isso aí. Muito bom estar aqui com vocês, convite maravilhoso, saber desse projeto e partilhar um pouquinho da nossa história, né, Lê? Sim, é uma alegria estar aqui, obrigado, Sara. É uma alegria a gente poder falar um pouquinho sobre empreendedorismo e principalmente sobre yoga, né, que é a coisa que a gente mais gosta de fazer. Ai, gente, olha, você sabe que a gente tá falando sobre yoga e eu tive a oportunidade já de entrevistar algumas pessoas do yoga, né? E a gente tava comentando muito sobre essa questão do estereotipo de que todo o pessoal do yoga é zen, né? Mas não tem como não ser zen quando você fala de yoga, porque, assim, do que eu consegui entender, existe uma energia tão diferenciada, essa coisa de você ter sabe? Se conhecer, daquela coisa é muito, muito dinâmico, é muito além do exercício físico, né? Sim, é verdade. Mas sabe, Sara, eu falo muito o seguinte, né? Vem ser iluminado em São Paulo, né? Tendo que atravessar da Zona Sul até a Zona Oeste, aí vamos botar em prática, né, em prova essa iluminação. O yoga realmente é um caminho de bem-estar. E é muito engraçado você perceber a crescente, né? Um momento antes da pandemia, durante a pandemia e o pós-pandemia.
como o público, né, ativou ainda mais nessa busca, muitas pessoas foram se formar como instrutores de yoga, né, a procura por espaços de yoga, e é interessante, a gente acaba atendendo também escolas, hospitais, empresas, e uma pergunta que a gente costuma fazer é: quem quer silenciar a mente? Aí 90% eu. E é interessante, né? Porque não é esse o caminho é realmente se entender, como você mesmo estava falando agora, né? E é assim, né, Lê? Acrescente essa onda, né? Eu acho que desde a pandemia as pessoas tiveram oportunidade de olhar um pouquinho mais para elas, né? Não tinha, você tinha que ficar isolado, né? Durante algum tempo. Então você aprende a olhar para dentro. E o yoga é uma oportunidade de você se olhar com amor, com carinho, com calma, e a respiração é o grande fundamento para que você possa acalmar sua mente. Tem uma coisa muito legal que o yoga diz, que a nossa mente é a rainha das nossas emoções. Através de estados mentais, a gente gera emoções em nosso corpo, às vezes de ansiedade, às vezes de depressão, e a respiração é a rainha da mente. Então, quando você controla a sua respiração, você vai ter a oportunidade de controlar a rainha das suas emoções. Então, é um lugar onde você vai se acalmando, onde você vai entrando nesse lugar zen, né? Que você vem falar, e é um grande estereótipo, porque é quando a pessoa está em contato com ela mesma. Então, nada mais lá fora importa, é apenas você com você mesmo. E aí, ali está tudo bem. Porque a ordem natural das coisas está tudo bem. A gente nasce bem, a gente nasce sem traumas, a gente nasce livres. E quando a gente está em yoga, a gente busca um caminho de volta a quando a gente estava bem, quando a gente estava em paz. É essa coisa de você se autoconhecer e você conseguir entender que tudo que está ao seu redor existe, vai continuar ali, mas você não precisa somatizar aquilo que está à sua volta, né? Os sofrimentos, essas coisas. Você falou aquela coisa, né? Depressão e ansiedade são as doenças do século, né? E é bem isso, né? O teu corpo, a tua mente, ele também, às vezes a gente somatiza tantos problemas que não causam só depressão e ansiedade, que são problemas mais psicológicos, mentais, né? Mas também doenças propriamente ditas que vão desenvolver, às vezes, por uma crescente, né? Você cria primeiro um problema psicológico que vai somatizar e vai te causar uma doença propriamente dita. Então, eu acho que o yoga tem feito um papel muito importante nesse sentido, que é essa coisa de você aprender a estar bem com você, voltar, né? À origem. Uma das maiores surpresas que a gente teve ao empreender no yoga é a quantidade de pessoas que chegam até nós por indicação médica. Muitos médicos veem a pessoa e ela fala assim, não, o yoga vai ser um bom caminho para você, vai procurar uma escola de yoga. Inclusive os próprios médicos, né? Exatamente, muitos médicos praticam. Mas olha, eu falei sobre isso, inclusive nessa pauta de yoga, que uma coisa que eu percebi, psicólogos indicando a prática do yoga. Sim, exatamente. O que você estava se referindo agora, nessas questões emocionais, né? O Lê falou um pouco sobre você não estar no controle, mas poder observar melhor a rainha das emoções, né? Então, a emoção vem ali, a ansiedade, a depressão, o estresse, não são coisas tangíveis, né? Então, assim, o yoga, embora seja feito com o corpo, ele não é só para o corpo. Então, o ganho com a mente, eu tenho dito isso muito nas minhas aulas, inclusive, que não é uma coisa egoísta. O seu entorno também se beneficia a partir do momento que você desperta para isso, né? Então, é uma ferramenta a mais, né? O mundo está aí, ele te apresenta situações, eu não pedi para ter uma pandemia, mas eu precisei lidar com ela. Então, quando o Lê falou assim, você ficou isolado dentro de casa, não, eu fiquei com a família. É verdade. Mas isso é uma realidade sua, maravilhosa, que você construiu, né? Mas tem pessoas também que ficam isoladas, né? E aí começam alguns ataques, né? Às vezes a mente, ela vem atacando. A ansiedade, na verdade, é uma ânsia pelo futuro. Exatamente. Né? E a depressão, uma ânsia pelo passado. Um excesso de passado. Uma prisão. Gente, olha, muito obrigada aqui. Acho que é muito bom. Assim, vocês falaram coisa aqui sobre yoga que acho que é bem isso mesmo, né? O quão que faz bem.
E a gente tem visto essa crescente aí muito acentuada mesmo, principalmente depois da pandemia, até por conta das consequências que ela trouxe, né? Muitas consequências negativas, mas alguma consequência boa também foi essa pessoa, da pessoa começar a se preocupar, né, consigo mesma e buscar alternativas, buscar outras práticas. Sim. E é isso, desejo muita sorte aí, muito sucesso lá no Estúdio Goa. Seja Tá bem-vindo bom? sempre. E vou lá conhecer, sim. Por favor, por Tá favor. bom? Venha. Muito obrigada mesmo. Gente, vamos terminando aqui o nosso resenha corporativa. Ainda vamos falar sobre yoga. Ainda temos mais um convidado para falar sobre yoga hoje. E é isso aí. Se inscreva no nosso canal, clica aí no sininho para acompanhar todas as notícias. E siga lá também o Goa Estúdio Yoga. Um beijo a todos.